Olá, amigos! Uma alegria estar aqui. Eu gostaria hoje de falar sobre a morte na visão da ciência, da religião e do espiritismo. De 2020 para cá, por conta da pandemia do coronavírus, nós presenciamos tantas mortes e cada pessoa que morre afeta os familiares próximos, aqueles familiares que não são tão próximos, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, os conhecidos. É toda uma rede de relações de afeto e a grande maioria não sabe lidar com o luto. Por isso o estudo da morte ganhou muito interesse ultimamente. O filósofo, teólogo e professor universitário Paulo Nascimento escreveu o livro A Psicologia do Luto em Tempos de Covid-19, onde ele diz que o acesso à informação e à formação de qualidade podem ajudar a diminuir a ansiedade tanatológica. O que é tanatologia? É o estudo da morte, então ajudam a diminuir o medo da morte. E a tanatologia é um estudo interdisciplinar, envolve medicina, psicologia, ciências sociais, direito. Então, segundo a ciência, o luto é um sentimento normal, decorrente de perdas. Podem ser perdas de entes queridos, de bens materiais, de emprego, de relacionamentos, de amizades. E as perdas são constantes em nossas vidas. E são situações que muitas vezes fogem do nosso controle. E aí vem aquele sentimento de tristeza, de impotência, de não conseguir controlar a situação. Sigmund Freud, pai da psicanálise, viveu no fim do século XIX, começo do século XX, diz que a melancolia é um luto muito doloroso, difícil, cronificado, ou seja, se tornou crônico, prolongado. E para ele a melancolia é o intenso desejo de recuperar algo ou alguém. E por isso a pessoa que está nesse estado, ela fica absorvida pela falta do ente querido que partiu. E por isso ela está absorvida com essa falta, se identifica com essa pessoa amada que morreu, mas de uma forma obsessiva, de uma forma doentia, tanto que ela pode até perder o interesse pelo mundo exterior, ela se desliga da realidade externa, se isola, perde o desejo. Desejo, para a psicologia, é o principal combustível que nos estimula a avançar, a progredir, desejo de melhorar, de conquistar, de ser feliz. E aí essa pessoa melancólica, ela vive só para sobreviver, só para cumprir as obrigações mínimas, as obrigações básicas. O psiquiatra francês Jacques Lacan também desenvolveu a sua própria teoria psicanalítica. Ele diz que quando o movimento desejante, o nosso desejo cessa, quando a pessoa perde o movimento desejante, ela não tem mais desejo nenhum, a sua existência passa a ser um puro existir. Só há espaço para a dor. E aí a vida perde o brilho, a pessoa perde o entusiasmo, a alegria de viver, enterra seus próprios sonhos e tem uma recuperação difícil, às vezes nem se recupera. E esse abandono de desejos é uma traição para consigo mesmo, mas uma traição que está lá no inconsciente. E aí, por conta de trair-se, a pessoa alimenta a culpa. E a culpa inibe ações, inibe a proatividade, a iniciativa de projetos, a retomada de projetos. A culpa interfere até na capacidade de amar, de amar-se. Com isso há um rebaixamento da autoestima e a pessoa se autorrecrimina,
se pune. Freud escreveu: no luto, o mundo se torna pobre e vazio para aquela pessoa, né, cujo ente amado partiu. Mas na melancolia, o luto é mais doloroso. O próprio eu sofre esse processo de empobrecimento e esvaziamento interior. Então esse interior se torna árido, seco de desejos, de emoções boas. Então, para Freud, no luto, o mundo se torna pobre e vazio, né? Porque aquela pessoa querida não está mais conosco. Na melancolia, não é mais o mundo que se torna pobre e vazio, é o próprio interior. Então, para Freud, a melancolia é um estado grave de depressão. Sandra Edler escreveu o livro Freud, Luto e Melancolia. E ela diz que a depressão e a melancolia estão ao menos 1 grau acima em relação à tristeza. Aqui está a tristeza, aqui está o luto e aqui está a melancolia. E a depressão é um achatamento, como a própria palavra diz, né? É uma pressão que vem de fora. O depressivo é uma pessoa muito rígida consigo mesma. Não aceita o que está sentindo, não aceita a vida que tem. Isso compromete a qualidade de vida, o bem-estar. É necessário aceitar-se, aceitar a própria maneira de pensar e de agir, mas com responsabilidade para assumir a própria vida. O próprio Freud escreveu que o luto exige responsabilidade para consigo mesmo. E uma dessas responsabilidades é o autocuidado. Então, o luto é um trabalho que exige esforço, um tempo de reclusão para recordar o morto, entre aspas, e adaptar-se à falta para fazer as mudanças necessárias. O DSM-5 é um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, publicado pela APA, Associação de Psiquiatria Americana, e é uma cartilha para psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. E o que diz o DSM-5 em relação à ciência, a própria Bíblia, né? Que existe o luto natural, que é um conjunto de reações cognitivas em relação, né, ao pensamento, emocionais e comportamentais, decorrentes do desejo de recuperar o vínculo perdido, né, aquela relação com a pessoa amada que partiu. E o luto é uma experiência única, então não existe um padrão, né? Não tem certo e errado, é diferente para cada pessoa. Esse é o luto natural, mas também tem o luto adoecido, que no DSM tem o nome de transtorno do luto complexo e persistente, que se prolonga por muito tempo, ou seja, cronificou, se tornou crônico. E no luto adoecido, as reações cognitivas são doentias. Existe uma falta de sentido na vida, uma pessoa alimenta a culpa, ou então coloca a culpa da morte, né, do ente querido nos outros, ou elabora fantasias, por exemplo, será que se eu me suicidar eu vou me encontrar com o meu amado falecido? E também tem as reações emocionais no luto adoecido, que são tristeza constante, amargura, saudade profunda que não passa com o tempo, raiva. E as reações comportamentais. A pessoa se isola, não para de chorar, não consegue retomar a própria rotina. E segundo os pesquisadores, 5% dos enlutados precisam de tratamento especializado, seja com psiquiatra para que tome as medicações que intervêm na neuroquímica do cérebro para controlar esses sintomas depressivos,
controlar a ansiedade, controlar as ideações suicidas, ou a psicoterapia, que leva ao autoconhecimento. Então, saber, né, analisar-se. Quanto de culpa, quanto de medo, quanto de solidão, quanto de sentimento de abandono o enlutado carrega em si. E existem muitos tratamentos gratuitos nas UBSs, que são unidades básicas de saúde do SUS, nas faculdades de psicologia. E Paulo Nascimento é psicólogo. Ele nos ensina que as relações humanas são muito complexas. Existe uma mistura de ódio, amor, ternura, raiva, admiração, tudo contraditoriamente misturado, que precisa ser ressignificado, ou seja, olhar o passado com mais lucidez, com mais compreensão. E aí a culpa se transforma em perdão, em auto-perdão. E aí nós conseguimos tomar decisões mais acertadas, sair do isolamento e alimentar os desejos, que são o motor da vida. Ana Cláudia Quintana Arantes escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela diz uma coisa muito interessante, que a morte de um ente querido é como entrar numa caverna. O processo do luto é estar na caverna. E para sair da caverna, é preciso fazer uma nova saída. Porque não sairemos pela mesma entrada que viemos, porque a vida não será mais como antes. Então, para sair da caverna, não podemos ficar esperando passivamente que o tempo faça tudo sozinho. Segundo ela, precisamos cavar a própria saída. Isso vem ao encontro do que escreveu Freud, que o luto é um trabalho de autocuidado, mas também é muito importante que haja a ajuda de amigos, de familiares, para desabafar, aliviar o peso da alma. Isso é catarse, que leva ao alívio. E também buscar, quando necessário, a ajuda de médicos, psicólogos, fazer leituras edificantes, consoladoras. Tudo isso é recurso para construir essa nova saída, né? Essa nova saída da caverna, que é o processo do luto, e saindo da caverna, refazer a própria vida. E o luto não é um processo linear, né? Que a gente ou se mantém o tempo todo ou vai melhorando aos pouquinhos. Não, há dias mais suaves, há dias mais difíceis, mas é necessário fazer a mudança interior, deixar de se considerar vítima, porque a vítima coloca a culpa no destino, em Deus, nos outros, e com isso ressignificar o passado, né? Construir novos sentidos, novos olhares para seguir em frente, redefinir ou retomar os projetos abandonados. E Paulo Nascimento também é teólogo. Então, em relação à religião, o Paulo diz que tanto a ciência como a religião nos ajudam a passar pelo processo de luto de forma mais suave. Mas a religião tem uma potência que está ausente na ciência, inclusive nas ciências psi. Aí ele cita Émile Durkheim, que foi um grande pensador do fim do século XIX, começo do século XX, que foi sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social, filósofo, né? Émile Durkheim escreveu As Formas Elementares da Vida Religiosa, onde lemos o fiel, quer dizer, o religioso, que se comunicou com o seu Deus, não é apenas um homem que vê novas verdades que o descrente ignora. Ele é um homem que pode mais. Ele sente em si mais força, seja para suportar as dificuldades da existência, seja para vencê-las. Porque, sob o ponto de vista materialista, aquela pessoa que acha tudo que existe vai do berço ao túmulo,
né? Depois não existe mais nada. A morte não faz nenhum sentido. E aí surgem os buracos existenciais. Quando não há sentido na vida, surgem buracos existenciais. Sem sentido, a pessoa vai só sobrevivendo, fazendo coisas mínimas, básicas. E Viktor Frankl, pai, né, da logoterapia, o psiquiatra que estudou muito o sentido da vida, ele também nos diz que mais do que o próprio sofrimento, o que nos maltrata é o sofrimento sem sentido, que é o sofrimento do sofrimento. E Paulo Nascimento diz, sobre o sentido da vida, as religiões sabem muito, muito bem. O que era absurdo e inaceitável passa a ter sentido, passa-se a enxergar além do aqui e agora. Passamos a transcender a matéria, o imediato. O que era absurdo e inaceitável passa a ser aceito como parte da lei que rege tudo. E diz Paulo Nascimento, é isso que nos dá a religião. A religião responde qual o sentido da vida, qual o sentido do sofrimento, qual o sentido da morte, ou seja, o porquê e o para quê de tudo isso. Na psicologia, isso, né, o sentido, o porquê e o para quê, se chama ancoragem, né, que nos estabiliza para não sermos levados pelo mar do desespero. É que nem no navio, né? O navio lança âncoras para não ser levado pelo mar revolto. E assim também é na psicologia, no nosso processo emocional. Com a ancoragem, sabendo o sentido das coisas, o porquê e o para quê, o vazio da saudade se transforma numa doce saudade. O desespero se transforma em paz. A angústia passa a ter um sentido. E o adoecimento passa a se transformar em resiliência. A gente cai, mas levanta. E o Espiritismo, o que nos fala em relação à morte? É só uma separação do espírito e do corpo físico. É só um momento ao longo da nossa longa jornada evolutiva. É uma transformação, não é um ponto final. É a finalização de uma etapa. A pessoa desencarna, vai para o plano espiritual e mantém a sua própria identidade, leva consigo suas conquistas, seus valores intelecto-morais, os seus amores, né? O quanto amou, o quanto de amizades fez, isso é eterno, e também leva consigo as imperfeições não superadas. E olha que interessante, Nazaré Jacobucci, especialista em perdas e lutos, ela escreveu num artigo lá na internet: não sei se existem estudos a respeito, porém acredito que os seguidores do Espiritismo apresentam menor incidência de lutos complicados. Então, o Espiritismo ameniza angústias, diminui o medo da morte por conta dos conhecimentos que nos trazem a espiritualidade superior, né? Do que acontece no momento da morte, para onde iremos, a eternidade da nossa vida. Isso traz muita esperança, muito consolo e muita coragem para vencer as lutas diárias da nossa vida terrena. Obrigada, amigos. Que Deus nos abençoe em todos os momentos de nossa vida.